voltamos com o Forró Bodó e mais uma visita cultural. E como falei para vocês, 2 visitas culturais neste programa, visitas de superação, de vitórias, de conhecimento e de mensagens lindas para você estar em casa, assim, meio que naquele marasmo, precisando de um caminho de luz na sua vida. São 2 pessoas que passaram aqui. O primeiro vocês assistiram e ouviram aqui no Forró Bodó, César Silva, que teve uma vida de superação e vitórias. E vocês, como anunciei também, o Eduardo Diogo estaria aqui comigo e eu daqui a pouco vou dizer o porquê de estar realizando visita cultural aqui no Camarão do Léo. E daqui a pouco vocês vão saber por quê. Mas esse meu segundo convidado da visita cultural é o Eduardo Diogo. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Para a gente, no caso, para mim, no caso, é um prazer, né, participar desse programa e também expor tudo que... a nossa trajetória de vida na realidade, né? Tudo que nós passamos, de onde começamos, de onde viemos, né? De passos a passos, né? De evolução de cada passo que nós demos, certo? Sempre buscando cada vez mais, né? Exercendo a cabeça do trabalho, cada desafio que a vida nos traz, né? De cabeça erguida e dali por diante. E dizendo mais que hoje, tudo isso que eu sou hoje, eu agradeço muito a 2 pessoas que chamam minha avó e minha tia, tá certo? Minha tia, que eu chamava ela de minha bar, chamo ela de minha bar, e minha avó, Dona Diva, né? Que com ela que eu pegava na saia dela, certo? E para fazer um serviço na casa de onde ela trabalhava. E de lá eu ajudava ela a passar um pano no chão, a limpar um banheiro, varrer um quintal, fazer o mandado, certo? Tudo isso com ela devido a uma dificuldade de vida que nós tínhamos, tá certo? E lá também tinha uma fábrica de gelo e eu sempre busquei em aprender a tirar aquele gelo. E tinha 2 tipos de barra, uma barra grande, uma menor, né? E dali ficava ali, almejando, que chegou esse dia e eu começava tirando as barrinhas pequenas. E teve um certo dia que a dona da casa me comprou uma camisa branca, uma calça preta e me disse: Eduardo, daqui por diante você é o garçom da casa. E isso você tinha quantos anos, Eduardo? Isso eu tinha 9 anos de idade. Nossa, olha, isso assim, alguém pode estar ouvindo o Eduardo falando e vai dizer, mas uma criança trabalhando. Mas ele estava assim, mais que uma brincadeira também, uma vontade de aprender, uma vontade de crescer na vida, que era uma vida muito pobre, né, Eduardo? Uma família muito humilde. E Eduardo, ele começou a trabalhar, ajudar, colaborar com a mãe, com a tia, desde criancinha. E isso fez dele superar muitas barreiras de simplicidade, de pobreza, de sair lá do fim do túnel e ser um homem assim vitorioso. A história de Eduardo vocês vão conhecer mais, mas é só uma coisa que eu soube, que Eduardo, gente, quando ele, já um homem feito trabalhando, e teve um problema, saiu do emprego, um período, né, às vezes as pessoas mudam de emprego, enquanto ele estava recebendo seguro-desemprego, nessas horas ele começou a ser um voluntário de um centro, desses centros sociais de bairro, e começou a resgatar jovens, ensinar o ofício de sua profissão já à frente, que vocês vão conhecer já já. Mas Eduardo, e a partir daí, você, jovem, já começou a fazer alguns cursos ou foi aprendendo, alguém te ajudou para você se encaminhar logo em um emprego? Na realidade, eu não tive essa oportunidade de cursos. Eu fui aprendendo mesmo na prática. Graças a Deus, com grandes profissionais, né, que até hoje eu agradeço a cada um deles, entendeu? E fui sempre surgindo as oportunidades e eu abraçando cada uma delas com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, dedicação, certo? E para poder ter isso, quando a gente abraça uma causa, isso pode ser um curso, isso pode ser um trabalho, certo? Procure fazer bem feito. Ensine as pessoas, passe para as pessoas, repasse, porque Deus ele nos dá a sabedoria para que nós passamos a repassar. E profissionalmente, na vida social que nós vivemos hoje, certo?
a gente tem sempre que dar a mão ao próximo, olhar sempre para o próximo. E disso eu não me canso. Tanto que hoje, se eu for contar mesmo essa história real mesmo, tem diversos profissionais hoje, certo? E se eu chegar no CAD de Santa Rita, né, eu pareço mais um político, porque vem um, vem outro, vem um, vem outro, e diz para mim assim, diz para as pessoas que estão do meu lado. Eu agradeço muito aquele ali, porque hoje eu exerço essa função por causa dele, né? E nessa trajetória de vida, eu, depois da casa da minha avó trabalhava, recebi um convite para ir para uma serraria. Essa serraria, dali descarregando o caminhão, limpando o vestiário do pessoal, do marceneiro, do carpinteiro, limpando a parte do RH, certo? E recebi um convite do meu tio para ir para o Recife Palace, que eu chamo Recife Palace como a minha escola principal. E lá, onde tinha esses grandes profissionais, o Recife Palace por si já tinha, na época, como o primeiro ano dele, né, nós conseguimos ser 5 anos vezes campeão em matéria de hotéis de Pernambuco. Era ele e o 4 Rodas, a disputa era feia. E nesses profissionais, eu passei a exercer a função de montagem de eventos, que era uma função chamada Houseman, entendeu? Houseman, daí por diante, fui para ser ajudante de barman. De ajudante de barman, fui para barman. Lá mesmo no Recife Palace, aprendi essas 3 funções. Participei do Campeonato Brasileiro de Coquetéis. Fui para São Paulo, participar do Campeonato Nacional. Fui campeão pernambucano aqui, né? Participei 2 vezes do Nacional. E em alguns restaurantes tive um grande percurso, graças a Deus, certo? Camarão do Léo foi uma das casas que sempre abriu as portas para grandes profissionais. E eu aqui vindo para cá. Aqui... Sim, aí é onde entra a história. Por que visita cultural aqui no Camarão do Léo? O Camarão do Léo aqui é um segundo Senac. Um segundo Senac e um segundo SESI. Aqui as pessoas às vezes entram aqui sem saber muito poucas coisas e aqui passa a aprender, tá certo? Com o ensinamento de grandes profissionais. E o Camarão do Léo aqui, ele trouxe do Centro da Juventude da Iputinga. Quando eu cheguei no Centro da Juventude da Iputinga, certo? Cheguei lá, uma graça a Deus que me encaminhou para lá. De lá eu trouxe uns 8 a 10 jovens para trabalhar fixo aqui no Camarão do Léo. E lá foram feitos tudo lá, todos eles, certo? Eu cursei eles lá, preparei todos eles, levei para alguns restaurantes, como o Restaurante Amadeus, Camarão do Léo, mais um restaurante lá na Rui Barbosa, tá certo? E diversos... Os grandes espaços, né? E me diga, você foi um instrutor voluntário, né? Lá na Iputinga, no Centro da Juventude. E essa sua história já de virar instrutor, um profissional, surgiu a partir de que ano? Ele surgiu, se eu não me engano, há 6 ou 7 anos atrás, quando eu fiquei desempregado, que fui na minha comunidade também, tinha uma associação comunitária, que a associação era mais fechada do que aberta. E eu resolvi abrir as portas da associação para a comunidade. Como abrir as portas da associação para a comunidade? Que poder eu teria sobre isso? Lançando cursos para a comunidade. E lancei o curso de garçom, de barman, de recepcionista, de cozinheiro, tá certo? Nesses 3 meses que eu tinha, 3 meses, eu me preparei justamente somente para a minha comunidade. E daí por diante veio o Centro da Juventude. O Centro da Juventude, e a gente trouxe diversos jovens e levamos eles para o mercado de trabalho. E até hoje estão. Que bom. Então você, nessa sua vida de superação, né, desde criança, ajudando a família, né, desde colaborar numa faxina, você começou a passar por lugares, ter oportunidades de vida, e já na sua fase adulta, você tem família, né? Filho, quer falar o nome dos filhos? Sim. Eu tenho 2 filhas que se chamam Elaine Patrícia e Aline Cristina, que se chama Minha Vida e Minha Eternidade. E tenho o meu netinho, que é Duduzinho, que eu chamo ele de meu negro. Essas 3 pessoas hoje já eram importantes para mim, e hoje passa a ser mais ainda, né? Porque graças ao meu bom Deus, por ter 2 filhas maravilhosas, tá certo? E tenho muito orgulho delas 2. E essa sua vida, aí você, a partir do momento que você aprendeu se
firmou no mercado, você começou a abrir portas para outros jovens. Também na função, você já se profissionalizou, garçom, barman, chefe, né? Isso. E mesmo depois que, agora mesmo no momento, eu recebi um convite para gerenciar uma conta de um restaurante lá em Carpina, que se chama Restaurante De Ville, que o patrão, na realidade, ele estava botando a mão na cabeça, que estava super aperreado. E ele disse que eu era a única chance que ele achava no momento. Procure Eduardo, e Eduardo vai resolver seu problema. Pelo seu jeito de chamar as pessoas, de fazer com que todos que trabalhem e o público seja uma família e não simplesmente um cliente. Claro, com certeza. Por isso que eu trato o meu cliente, certo? Eu sempre aprendi desde o Recife Palace, eu chamo o meu cliente de Sua Excelência é o cliente. Sua Excelência é o cliente, para mim, na realidade, certo? Ele é o ponto-chave. E de onde eu aprendi, eu trago comigo até hoje. Certo? E faço com que o cliente ele se sinta tão bem como se ele estivesse em casa. Entendeu? E daí por diante eu faço com que, não é que eu faço, o nosso trabalho faz, certo? O nosso trabalho faz com que o cliente traga um outro cliente, mais um outro, e um outro, e um outro. E daí por diante. E sempre procurando dar um bom serviço, um bom atendimento, né? Uma boa atenção ao cliente, uma boa comunicação, né? Respondo para o cliente tudo de bom que a gente tem, que o nosso estado tem para oferecer, e daí por diante. Que bom. Então, já estamos próximo à Copa do Mundo, né? Profissionais que fazem isso, tratam muito bem o cliente, vai tratar com certeza o turista, e é o que nós queremos de melhor. Nós queremos todas a imagem, tudo que se falar no Brasil esse ano, nós queremos que seja tudo VIP. O turista que vem aí assistir os Jogos do Brasil, em todas as cidades receptivas, tenham um tratamento VIP, possam se sentir em casa, com todo o aconchego, com toda a dignidade, né? Isso com certeza, né? Então, vamos aproveitar e ouvir música no Forró Bodó e já voltamos para continuar nesse bate-papo aqui no Camarão do Léo com o meu convidado, a Visita Cultural, o meu amigo Eduardo Diogo, para vocês. Não muda de estação, vamos ouvir forró e voltamos já já.